Espírito Santo a nos revelou. A tua palavra é trigo guardado, malhado no lagar de Deus, nosso pão do céu. Bendita palavra que cura e salva a quem nela crê. Meus amados irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui juntos na presença do Senhor para servirmos o nosso Deus, dar louvores ao seu nome e estudar a sua palavra. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Que o Senhor e os anjos do Senhor acampem-se ao redor da sua vida, porque Ele faz isso, eles fazem isso. Eles acampam-se ao redor daqueles que o temem. Eu quero te convidar para darmos início a este momento de estudo da palavra, lendo o Salmo de número 34. Veja o que diz a palavra do Senhor. Ela nos convida para provarmos de Deus. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Nós temos provado e temos visto que o Senhor é bom. Estamos assim, praticamente encerrando o ano, meus irmãos. Hoje, né, já é dia 29, mais 2, 3 dias e a gente já entra no ano de 2022. E a despeito de qualquer coisa, mesmo diante de todas essas situações que nós estamos experimentando no Brasil e no mundo, ainda assim nós temos provado da bondade do Senhor. Eu quero te convidar para a gente louvar ao Senhor com este cântico que diz que o nome do Senhor é precioso. Irmãos, louvemos ao Senhor com o hino de número 164, Nome Precioso. Santo, nome incomparável,
nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Glória a Deus. Graças a Deus, porque o Senhor é a esperança nossa. Ainda vamos cantar mais um cântico consagrando a nossa vida ao Senhor. Vamos consagrar tudo que nós somos ao nosso Rei, o Eterno. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, declara ao Senhor, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao
Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui nesta noite para servir o Senhor, para consagrar toda a nossa vida, tudo aquilo que somos e o que temos para o Senhor. Queremos te adorar na beleza da tua santidade. Te pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração através da tua palavra e tu venhas abençoar o teu povo, como tu tens feito de forma tão preciosa, ó Deus. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ainda o Salmo de número 33. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos, fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, um saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Graças a Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa para você antes da gente prosseguir. Provavelmente você não vai estar conseguindo entrar no chat. Eu estou fazendo um experimento nessa noite, transmitindo este culto de forma remota. Eu estou viajando exatamente na hora, às 19 horas, do culto, então eu estou gravando um pouquinho antes, estou programando aqui para você receber o estudo da palavra. O estudo da palavra de hoje, para você, não é um estudo repetido, nada, mas talvez você não consiga fazer contato com a gente pelo chat, tá bom? De qualquer forma, é bom estar aqui junto com você e juntos para adorarmos ao Senhor. Vim para te adorar, Senhor. Esse Deus maravilhoso promete conceder bênçãos àqueles que o buscam. E este hino de número 92 fala sobre isso. Vamos louvar com mais esse cântico, depois a gente vai vir, vamos fazer mais uma oração, agradecer a Deus pela sua família e depois nós vamos estudar a palavra de Deus.
É verdade, o Senhor contempla o nosso coração, o Senhor contempla a sua vida. Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família. Lembrando os irmãos, semana passada, domingo, a gente teve um tempo muito bacana, de manhã, um almoço muito especial. O nosso irmão Caio, por exemplo, pediu a palavra, deu uma palavra, disse que ia se colocar, empenhar ali algumas resoluções. A gente fez uma caixinha, né? Nós estudamos a palavra de Deus sobre aquele texto, quero trazer a memória que pode dar esperança. Eu fiz uma caixinha para que cada um pudesse colocar uma promessa, um pedido, uma necessidade, alguma coisa que você gostaria de trabalhar e orar e investir durante o ano de 2022. No ano que vem, no dezembro de 2022, no culto das luzes, cada um vai pegar o seu pedido e vai perceber e vai ver a bênção de Deus sobre a vida dele. Se você ainda quiser participar, pode mandar para mim o seu pedido pelo WhatsApp. Alguns irmãos já mandaram, eu vou registrar e colocar dentro da caixinha que está ali no púlpito, tá bom? Também agradecendo a Deus pela vida, da recuperação do reverendo Nélio, pela recuperação do presbítero Walter, da Solange, enfim, muitas bênçãos sem medidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez juntos na Tua presença, para, Pai, compartilharmos a Tua palavra. Ó Deus, fala ao nosso coração. Agora pedimos, ó Pai, que o Senhor receba aqui os pedidos e as necessidades do Teu povo. O Senhor tem cuidado de nós. Por isso nós pedimos que o Senhor possa abençoar cada vida. Senhor, em nome de Jesus, de uma forma muito especial, nós lembramos aqui da vida do Caio, Senhor, que o Senhor possa continuar operando na vida dele, curando o Teu servo para a glória do Teu. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois bem, nós vamos então estudar agora um pouco a palavra de Deus com vocês. Só lembrando, nós estamos estudando uma série na escola dominical chamada Os Livros da Bíblia. Então a gente começou com o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E agora nós estamos nos livros históricos, né? Começamos lendo o livro de Josué, depois o livro de Ruth, né? O livro de Josué, depois o livro de Juízes, depois o livro de Ruth, e depois entramos naqueles livros históricos que tem primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis. E hoje nós vamos estudar basicamente a primeiro e segunda Crônicas. Está aí. Esse é o tema de hoje, respondendo a Deus. Esse é o tema desse. A ação, a resposta a Deus é um ato decisivo na história de qualquer nação e de qualquer igreja e de qualquer pessoa. É isso que nós vamos estudar então nessa noite, e eu quero aqui compartilhar com você algumas verdades da palavra de Deus. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, isso, estamos aí. Deixa eu começar, irmãos, lendo um texto com vocês. Veja o que diz a palavra de Deus. 2 Crônicas 20:20. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que texto tremendo, né, mesmo? Agora veja lá, capítulo 30, versículos 18, parte do versículo 18 e 19. O Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus dos seus pais. O Senhor é bom, Ele perdoa a todo aquele que dispõe o coração para buscar o Senhor. Vamos lá, vamos começar a pensar um pouco aqui de forma introdutória. Semana passada a gente viu um pouco sobre isso que a gente vai falar agora, e a gente vai começar com essa pergunta: qual é o fator mais decisivo na história de uma nação? Que elemento pode ser identificado, né, como aquele que
molda a história de um povo, né? E cada país tem os seus elementos, o seu povo, e o que é que realmente molda? Quando você olha para os países, eu não quero aqui de forma nenhuma mencionar, para não ser injusto, tal, mas às vezes você tem um país que ele tem, por exemplo, um comportamento diferente. O que é que molda, né? Israel também foi assim, irmãos. Israel, e a história de Israel foi determinada por uma coisa, pela presença ou pela ausência de resposta a Deus, né? Então, a ausência de resposta do povo a Deus, ou a presença, fazia toda a diferença para o povo de Israel. O livro de Crônicas, ou os livros de Crônicas, vai nos ensinar isso, sobre respondermos corretamente ao chamado de Deus. E deixa eu entrar aqui em algumas peculiaridades desse livro para a gente. O primeiro deles é sobre o nome do livro, né? O nome no hebraico, geralmente no hebraico são as primeiras palavras. O nome no hebraico desse livro é Coisas dos Dias, ou seja, coisas que aconteceram no passado. É um livro histórico, né? Na Septuaginta, eu já disse para vocês que a Septuaginta é uma tradução do hebraico original do povo de Israel para o grego no período interbíblico, quando a Grécia reinava, os generais, um general, comandante que reinava naquela época, grego, mandou fazer essa tradução da Bíblia que existia, que era o Antigo Testamento, para o grego. Essa tradução de hebraico para o grego é chamada Septuaginta. Na Septuaginta, o título é Coisas Omitidas, como uma referência àquilo que não aparece em Samuel e Reis, né? O tradutor do latim, chamado da Vulgata, a Bíblia Latina, Jerônimo, ele sugeriu um título diferente. Ele sugeriu Crônicas de toda a História Sagrada. É deste título que se origina o título das traduções de português. Primeira e Segunda Crônicas vem desta sugestão do latim a partir da Septuaginta. Diga-se de passagem, Jerônimo traduziu a Vulgata, a Bíblia Latina do período medieval. Ele traduziu da Septuaginta, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento normal. Nós não, os reformadores traduziram o Antigo Testamento do hebraico original do povo judeu. Mas na Septuaginta e posteriormente na Vulgata, o nome passou a ser Crônicas de toda a História Sagrada, né? E inicialmente era um livro só, mas ele foi dividido, né, em dois. E a divisão se deu porque no grego se requeria muito mais espaço para escrever. Então o livro ficava muito longo. Daí a importância de ter dividido em dois livros, mas de forma nenhuma, não houve nenhuma violência ao texto, foi mantido o original. Então esse é o nome do livro, Crônicas da História Sagrada, daí Primeira e Segunda Crônicas. A data e a autoria, sim, agora é importante a gente entender isso, porque Primeira e Segunda Crônicas tem muitas histórias encontradas também em Primeiro e Segundo Reis, você vai encontrar isso lá, né? Mas a data das crônicas, presume-se que o livro tenha sido escrito após o exílio da Babilônia. Você sabe que o povo de Israel teve 2 grandes exílios.
o exílio no Egito, né, de 430 anos, lá atrás, quando Moisés libertou o povo, e também o exílio na Babilônia por 70 anos, né, quando Nabucodonosor invadiu Israel e levou cativo a nobreza de Israel para a Babilônia. Depois de 70 anos, eles foram libertados por Ciro, né, persa. Então, o livro de Crônicas, segundo os historiadores acreditam, ele teria sido escrito após o exílio, né, de 70 anos, para lembrar o povo de novo, rememorar toda a história do povo de Israel. Por causa disso, a sua autoria é incerta, nós não sabemos, mas alguns estudiosos acreditam que teria sido Esdras ou Neemias quem escreveu os livros das crônicas. Nesse sentido, a inclinação maior para Esdras, porque ele era um cronista, ele tinha uma intensa atividade literária, né? Escrevia muito sobre a história de Israel. Daí a data e a autoria de Crônicas nesse período. As características do livro, né? Crônicas, os livros têm um grande interesse pelo templo e por seus rituais, dando detalhes preciosos sobre a preparação para a construção e a própria construção do templo, né? Você vai encontrar isso. Então, Crônicas não foca muito nas guerras, ele não tem interesse nas batalhas dos reis, ele está mais voltado para a construção. Por isso, essa ideia de ter sido escrito depois do exílio, para reforçar a construção, principalmente do templo, né, construído por Salomão. Então, essa é a primeira característica. Há um interesse pelo templo e pelas construções. Segundo, são livros que enfatizam a necessidade de buscar a Deus como forma de garantir bênçãos e vitórias. Há vários textos que nos falam sobre buscarmos ao Senhor. Um deles é o que nós lemos no início, né? Declaração do rei Josafá. Crede no Senhor, busque o Senhor. Muita ênfase nesse sentido, nesse livro, né? E também Crônicas dá muita ênfase à oração, né? 2 Crônicas, capítulo 1, e 2 Crônicas, capítulo 14. Então, assim, é um texto de muita oração, você vai encontrar no livro de Crônicas. Então, é um livro histórico, mas um livro com essas características um pouquinho diferente dos livros de Samuel de Reis, entendeu? Essas são as características. A relação do livro com os livros de Reis e também os livros de Samuel, né? Então, assim, muitos perguntam se é necessário ler Crônicas, porque tem muita coisa que parece estar repetida, né? Mas Crônicas é uma revisão da história escrita no período pós-exílio, do ponto de vista sacerdotal. Talvez por isso essa ideia de ter sido Esdras, né? Por causa dessa forte ênfase que os livros trazem no sistema levítico e no templo, né? Então, assim, parece que Crônicas se repete, ou repete as histórias dos reis, mas se você observar, os livros de Crônicas falam muito sobre oração, sobre o contexto de templo, de culto, oração, por exemplo, de consagração do templo, feita por Salomão. Enfim, o livro de Crônicas é insubstituível, como todos os livros da Bíblia são, né? Vamos ver aqui propósito do livro, meus irmãos. Os livros de Crônicas foram escritos
para responderem algumas questões levantadas nessa época de retorno. Lembre-se que eles ficaram 70 anos no cativeiro, né? Provavelmente aquela turma, assim, o pessoal de 50 anos, de 60 anos para baixo, tinham nascido lá no cativeiro, nem conhecia a história ou não conhecia Israel. Conhecia a história porque o povo de Israel ele é muito forte nesse ensinamento, nessa visão didática, né? Mas, então, esses livros foram escritos para responderem algumas questões levantadas nessa época pós-exílicas, né? Questões, por exemplo, sobre a razão do exílio, por que o povo foi levado para o exílio, o culto a Deus, a importância do templo, né? Então, você vê que quem escreve não é um historiador em si, está mais voltado para dar essas características que o povo tinha e queria conhecer a respeito da sua história, né? Então, os livros eles foram escritos para mostrar que responder positivamente a Deus é um fator decisivo para a história. O povo agora aprende, retorna para Jerusalém, e eles escrevem, o autor escreve esse livro para mostrar para eles que o caminho de uma vida liberta, de uma vida feliz, de um país próspero, era responder a Deus de forma positiva, né? Bom, o livro também tem o seu conteúdo, né? Primeira Crônicas, por exemplo, começa com as genealogias, depois no capítulo 10 fala sobre Davi e mais uma vez a adoração, né? E assim por diante. O segundo livro já começa com Salomão e a construção do templo, né? Depois vai ter a divisão do reino, no capítulo 10. No capítulo 21 tem aquela luta contra a idolatria que o povo estava, né, principalmente as 10 tribos do norte. E no capítulo 33, os anos finais, né? Então esse é um livro, Crônicas é um livro para a gente ler em oração, porque não é um livro só, não é um livro histórico, é a palavra de Deus, né? Ele não narra somente a história, ele narra a história de uma forma litúrgica, de uma forma de adoração, de uma forma de voltar para Deus, uma forma que nos leva a responder positivamente ao Senhor. Por isso, nesta noite, eu quero te incentivar a ler os livros das crônicas. Leia com oração, leia com disposição, leia sabendo que Deus fala ao nosso coração. Você vai ver quanta coisa maravilhosa tem nesse livro. Bom, e por fim, meus irmãos, nós temos aqui crônicas para o dia de hoje. Há pelo menos 3 grandes ensinamentos nesse livro para mim e para você. O primeiro deles é que esse é o fator mais importante na vida, é responder ao chamado de Deus, né? Os livros de crônicas nos ensinam, meus irmãos, que Deus está constantemente vindo ao povo em graça e misericórdia para que esse povo responda ao seu chamado, né? E em juízo e punição para aqueles que negligenciam e são rebeldes. O mais importante na vida não é a prosperidade pela prosperidade em si, mas é a vitória com Deus e Deus ao seu lado. Não podemos definir as nossas vidas sem a presença de Deus e sua vontade manifestada. Então, meus irmãos, esse é o grande ensinamento desse livro. Deus espera que nós respondamos ao seu chamado e respondamos de forma positiva, né? A Bíblia chega a dizer, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração.
outro ensinamento. A presença de Deus entre o povo é uma das maiores bênçãos que eles podiam desfrutar, meus irmãos. A ênfase, por exemplo, na arca da aliança e no templo de Jerusalém demonstram a presença de Deus. E essa presença precisava ser valorizada, buscada pelo povo e principalmente pelos líderes de Israel. Então, quanto perdemos quando a presença de Deus não é valorizada nas nossas vidas? Esse livro nos ensina disso. Nos ensina sobre a necessidade de termos percepção, sermos sensíveis à voz de Deus e à presença de Deus. Ele está no meio de nós, diz a palavra do Senhor. E por fim, meus irmãos, o terceiro ensinamento é este aí. Se queremos um verdadeiro avivamento genuíno, é preciso irmos às raízes da nossa vida e da frieza espiritual. Não existe avivamento, meus irmãos, tipo salão de beleza que faz apenas uma maquiagem sem mudar o interior das pessoas. Não. No estudo de avivamentos da Bíblia, vemos que os que foram eficazes atacaram os fundamentos da vida cristã. Então, o verdadeiro avivamento nos leva a tratamento sério e profundo. E esse livro nos ensina isso. Em alguns momentos, Deus desperta o seu povo para experimentar deste avivamento que vem dos céus. Então, é preciso estar disposto a ter a vida completamente mudada quando se pede um avivamento, né? É preciso entender isso. Às vezes nós vemos muitas pessoas dizendo: aviva a tua obra, mas o avivamento exige um preço a ser pago, que é ter uma vida santa, que é tratar dos nossos problemas, das raízes, não é jogar a poeira para debaixo do tapete. E esse livro de crônicas nos ensina sobre avivamento. Nas histórias dos reis de Israel, quando eles voltam-se para o Senhor, Deus então se torna favorável a eles. Meus amados irmãos, esta é a palavra de Deus nesta noite para mim e para você. Um livro que fala sobre a resposta de Deus para a nossa vida. Esse livro fala sobre Deus agindo em favor do seu povo. E este livro, meus irmãos, é um livro histórico, mas é um livro que é a palavra de Deus. E ele fala muito desses ensinamentos de adoração, sobre o templo, o que acontece dentro do templo, as orações, a aliança com Deus, né? Ações de graças. Davi ora incessantemente a Deus. E os livros de crônicas são maravilhosos. Eu quero convidar você para estudar a palavra de Deus. Aliás, eu queria dizer para você, talvez você não saiba disso, nós estamos começando o ano. Se você ler todos os dias 3 capítulos da Bíblia, começando em Gênesis, né? Obviamente, em alguns capítulos dos Salmos serão 5, que são salmos pequenos. 3 capítulos da Bíblia, você consegue ler a Bíblia toda durante o ano. Olha que coisa, que bênção, não é? Que bênção será para todos nós. Eu tenho desejado ler cada dia mais a palavra do Senhor. E eu quero te convidar para fazer isso também, em nome de Jesus. Vamos cantar um cântico e depois nós vamos orar ao Senhor. Então vamos cantar esse cântico aqui, o hino de número 39. Louvemos ao Senhor com o hino do nosso inário presbiteriano de número 39. Exaltação e louvor. Ó, vinde crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz.
sangue derramou, de tudo me lavou, mais alto do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e como grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque o sangue do Senhor Jesus nos lavou. Louvado seja o teu nome. Pai, abençoe a tua igreja, o teu povo. Dá-nos paixão pela tua palavra. Senhor, dá-nos fome pela tua palavra, sede por estarmos aprendendo mais e mais do Senhor. Abençoe o teu povo com toda a sorte de bênçãos, Espírito. Em nome de Jesus, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós hoje e permaneça para sempre. Aleluia! Graças a Deus. Olha, eu quero te agradecer pela sua presença, que Deus derrame bênção sobre a sua vida. Domingo que vem, às 10 horas, dia 2, nós não teremos culto presencial. Eu vou estar conduzindo o culto lá dos Estados Unidos, no culto online, domingo que vem, às 10 horas da manhã. E também às 19. No domingo seguinte, a gente vai ter culto presencial. Tá bom? Nós conseguimos alguém para vir dar uma palavra boa para todos nós. Deus te abençoe, tenha uma boa noite e o Senhor Jesus derrame bênção sobre a sua vida. Que tal se você fizer este compromisso com Deus de ler a Bíblia toda em 2022. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Tesouro escondido que alguém encontrou, mistérios selados que o Espírito Santo a nós revelou. A tua palavra é trigo guardado, malhado no lagar de Deus. Bendita